Que bom estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus. Esse último hino que cantamos é uma das promessas que o Senhor pediu que o profeta Isaías escrevesse no seu livro. Se você tiver a Bíblia aí, quiser acompanhar, Isaías 55. Essa é uma das bênçãos de Deus. E o capítulo 55 de Isaías, ele começa com as palavras que cantamos. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse é um convite de Deus, em palavras poéticas, para nós nos aproximarmos dele, sem ter nada em condições de comprar a salvação, porque ela é a graça de Deus. E no Antigo Testamento, através dos profetas, Deus usava palavras poéticas para mostrar para o povo que existe esperança. Então, sábado é uma oportunidade que a gente tem de ouvirmos junto com outros irmãos, a igreja, trazendo a Bíblia, a palavra do Senhor, de nós sermos relembrados por Deus da sua graça, das suas bondades, das suas promessas, amém? Da sua bênção. Cada semana, a bênção é declarada na sua casa. Como cada dia, as suas misericórdias são renovadas na nossa vida. Quando a gente se levanta pela manhã e temos o privilégio de estar respirando, de termos um trabalho, de podermos nos sentar à mesa e comermos, nós estamos ali vendo mais uma vez a misericórdia de Deus sobre nossos olhos, nossa vida. E que Deus possa ser sempre reconhecido por todos nós, que Ele é o nosso Pai. Hoje à tarde, às 5h30, a gente gostaria de ter vocês aqui, para celebrar conosco, com muitas crianças, com muitos jovens e adultos que estarão executando seus instrumentos musicais para louvor do nosso Deus. Como também peço a vocês que orem pelo Cleiton, ele está bem acompanhado agora, né? Cleiton, Deus está abençoando ele com uma moça especial, né? Mesmo que ela está distante, lá em Rhode Island, não é isso que você mora? Mas hoje à tarde ele está indo lá para Manassas, onde a gente está começando esse grupo, e esperamos em Deus que ele prospere espiritualmente esse lugar, que as pessoas ali possam crescer espiritualmente, e Deus tem muitos planos para nós aqui, tem sonhos. A Carla cantou hoje que nós não precisamos desanimar com os nossos sonhos. Deus muitas vezes vê que a gente gostaria de acontecer alguma coisa, mas passaram-se os anos e algumas coisas não aconteceram. Eu sei que Deus tem grandes sonhos para a nossa região aqui de Washington, região de Virgínia. Então eu tenho um sonho que eu quero repartir com vocês aqui. Eu gostaria de ver mais igrejas brasileiras adventistas sendo plantadas aqui. E eu gostaria de ver uma igreja em Manassas, uma igreja em Alexandria, uma igreja em Hagerstown, onde que eu conheço que tem presença de fala portuguesa. E que Deus possa prosperar esses lugares. E se Deus quiser, e assim Ele permitir, enquanto a graça dEle está sobre a terra, que a gente possa ver o fruto. Então, se vocês puderem nos ajudar, dedicar um pouco do seu tempo, do seu talento, para plantar um grupo de oração, ou interceder por esses lugares, ou apoiar com suas ofertas, para que outras pessoas possam fazer o trabalho, que você possa nos ajudar nessa missão. Outro aspecto é valorizar o que as crianças estão aprendendo. Nós temos um ministério de criança maravilhoso na nossa igreja, talvez um dos maiores aqui da região. Assim, quando a gente coloca todas as crianças juntas, é como se fosse uma igreja de 1000 membros, a quantidade de crianças que Deus abençoa essa igreja aqui. E com a bênção que é de eles aprenderem um instrumento musical. Então, a sua presença hoje aqui, vocês não vão ver o melhor dos performances do mundo, mas vocês vão ver aquilo que Jesus disse, que da boca das crianças ou das suas mãos nasce o perfeito louvor. Então, quero convidar a igreja às 5h30 para apoiar, para valorizar, desde os menores, o Growing Praise Junior, que são as crianças de 1 mês a 3 anos de idade, que vão estar aqui se apresentando, como os maiores e adultos também. Tá? Então, nesse instante, eu gostaria que os diáconos distribuíssem a vocês esse guia de estudo, que vai ser o estudo desse sábado. Um dia de esperança, sugestões práticas para a guarda do sábado. A mensagem de hoje é uma mensagem educacional, de
educação espiritual, disciplina espiritual. Uma das disciplinas espirituais que Deus deixou é a oração. A oração é uma forma de nós aprendermos a conversar com Deus. Outra disciplina espiritual muito importante é a leitura da Bíblia, que nós chamamos isso de uma comunhão pessoal do homem ou da mulher com Deus, quando nós podemos permitir Deus falar conosco através da sua palavra revelada. Outra disciplina importante é a meditação. É quando você, depois de ler, de orar, você tira um tempo para pensar, e você pode fazer isso caminhando, você pode fazer isso pensando, sentado, contemplando a natureza de Deus, você pode ir fazendo, andando numa canoa sozinho, pensando naquilo lago lindo que você pode estar vendo, e ao mesmo tempo refletindo nas coisas espirituais. Ou até mesmo quando você está na sua casa, deitado na sua cama, você pode praticar a meditação, que é uma arte espiritual, uma disciplina importante. Outra disciplina espiritual é o jejum. Muitas pessoas, às vezes, nunca praticaram o jejum, que é um período de abstinência, principalmente do alimento, não da água, mas do alimento, como forma de nós buscarmos um entendimento mais profundo de Deus e de um conhecimento melhor a respeito de nós mesmos. O jejum é uma prática muito importante na Bíblia. O próprio Jesus praticou isso no período anterior à sua entrada no ministério e incentivou que muitas vitórias espirituais elas são obtidas mediante a oração e o jejum. E uma outra disciplina espiritual é quando o homem e a sua família, eles separam o dia do sábado para a adoração a Deus. O dia do sábado não é dia de culto de formatura, a despeito de termos vários ao nosso redor. O dia do sábado não é dia de acampamento, de eu pegar minha barraca com a minha família e acampar. Eu sei que muitos fazem isso, mas não é o propósito do culto do sábado. O dia do sábado também não é dia de nós viajarmos, porque durante a semana não tivemos tempo de pegar o avião e vamos pegar o avião para viajar. O dia do sábado também não é um dia que nós escolhemos arbitrariamente ir para um restaurante porque nós não queremos fazer comida e nem lavar pratos em casa. O dia do sábado também não é um dia em que nós podemos pegar nossa bola de basquete e dedicarmos 1 hora para praticar o basquete, quando a gente tem 6 dias da semana para jogar basquete. Enfim, o dia do sábado foi separado por Deus para que nós tivéssemos uma experiência com Deus. Mas como Deus não é visível, como a gente não pode sentar com Deus, que nós sit down with God and talk to Him visualmente, nós com o tempo perdemos praticamente a noção do que é o sábado. Então aí, alguns mais conservadores colocam muitas regras no sábado, e aqueles que não têm muitas regras, tornam o sábado um dia comum. É muito comum, vamos assim dizer agora, o sábado ser um dia de extremos, ou de abolido, não precisa do sábado, não precisa nada disso, são tudo regras humanas, ou ser muito estrito, as pessoas ficarem ou só na igreja, ou só dentro da sua casa, da sua sinagoga, achando que aquilo é a guarda do sábado. Por incrível que pareça, o sábado não é dia de ensaio. É meio abominação que eu vou falar aqui, mas também não é dia de ensaio. Nós usamos para ensaio porque nós somos egoístas e nós não queremos dedicar nenhuma outra noite, nenhum outro dia para ensaio. Então, por causa disso, nós dedicamos o sábado como dia de ensaio. O sábado também não é dia de treinamento, nem de congresso de treinamento. Mas a igreja faz treinamento porque as pessoas muito ocupadas e muito bisadas, como a gente fala no bom inglês de imigrante, né? Muito bisado, a gente que acontece, não tem tempo para ir outro horário, não tem tempo para ouvir um DVD, ou ver melhor, para aprender alguma coisa nova para servir a Deus. Então, todas as igrejas em geral sobrecarregam o sábado com muitas coisas, pensando que isto é adoração a Deus. E graças a Jesus que Ele não voltou ainda. Porque se Ele voltasse hoje, muitos de nós estaríamos, quem sabe, fora dos seus planos, porque nós não buscamos de coração o verdadeiro entendimento da adoração a Deus. E o que Deus mais quer nessa terra é se relacionar com a gente. E Jesus precisou dizer isso para uma mulher que parou para ouvi-lo,
porque nem os discípulos, às vezes, pararam para ouvir e entender o que ele estava buscando aqui na terra. E diz que um dia Jesus, vocês conhecem a história, parou junto ao tanque, ao poço, na região de Samaria, no horário mais quente, em que a maioria não iria tirar água nesse horário, e ao encontrar com aquela mulher que vinha naquele horário do dia quente, a samaritana, Jesus pediu água. E aí começou um diálogo. E a mulher tinha no coração dela um desejo profundo de adorar a Deus. E ela perguntou para Jesus: eu aprendi aqui na minha terra que no Monte Gerizim é o lugar em que nós precisamos ir para adorar a Deus. Mas também eu aprendi, pelos judeus que eu conheço, que Jerusalém, a grande cidade da paz, tem um templo muito lindo, mas eu nunca fui lá. Eu só estou imaginando aqui. Ela não disse isso, mas imagino que ela tenha dito assim. Eu nunca fui lá, porque samaritano não podia entrar no templo. E diz os judeus que lá é o lugar em que Deus aceita a adoração. E eu fico maravilhado com a resposta de Jesus. Jesus disse assim para ela: chegou a hora, e esse é o tempo, em que Deus, que não é mais lá no Monte Gerizim ou em Jerusalém, porque Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que coisa linda. Jesus simplificou, mas Jesus expandiu isso de uma maneira impressionante. Jesus falou que a verdadeira adoração é fruto da verdade e do espírito. Mas uma coisa que me chamou mais atenção nesse verso é o que Deus está procurando sobre a terra: verdadeiros adoradores. Deus não está procurando verdadeiros adventistas ou cristãos, nem verdadeiros seguidores do caminho, nem verdadeiros discípulos mesmo. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E desde o jardim do Éden até o nosso retorno de volta ao jardim do Éden no céu restaurado, a adoração será sempre o tema principal das nossas escolhas. Tudo que a gente faz tem a ver com adoração. E quando Deus fez o ciclo semanal, que Ele terminou a sua obra criadora, fazendo-nos a sua imagem e semelhança, casando o homem com a mulher, o que Deus deu a eles? O sábado como dia da celebração, da adoração, em que Ele veio agora e podia caminhar com o homem e com a mulher no jardim, no paraíso, contar as coisas que Deus é. E esse ensino, essa prática espiritual, essa disciplina espiritual de parar no sábado para adorar o Senhor de maneira especial, tem sido ensinada através do tempo para a humanidade. Em alguns momentos parece que quase o sábado foi esquecido pela humanidade. Eu imagino José, a Bíblia não menciona que tenha outros, mas pode ser que teria, mas vamos imaginar que não teria. Que José tinha sido o único adorador de Deus no Egito na sua época. E José no sábado deveria parar o seu trabalho para pensar de maneira especial no Criador. Eu imagino que Daniel e os seus amigos, eles foram testados na adoração a Deus. E ali eles levaram o conhecimento do Deus eterno, do sábado, para a Babilônia. Enfim, o povo de Deus na terra, ele é um testemunho vivo da adoração ao Senhor. E nesse sábado, eu gostaria de lembrar a gente que começa agora um período muito abençoado, que é primavera-verão. E comumente nos nossos planos tem muitas coisas boas. Tem passeios, tem mudança de roupa, a gente muda a casa, né? As pessoas estão mais felizes, mais coradas, mais queimadas, mais bonitas, tudo é muito lindo. Mas eu gostaria que você colocasse nos seus planos, nesse verão, adoração a Deus. E da melhor maneira possível. Quanto mais luz você tiver, mais bênçãos você vai entender a respeito de Deus. E principalmente o sábado, que não é um dia da Disney World. Muitos cristãos adventistas, como faz muitos anos que não vêm, nem talvez tenham um privilégio único na vida de visitar a Disney. Ah, mas vai ser o sábado, que pena, né? Não vou poder ir na Disney no sábado.
Mas dá um jeito, não, vou visitar, sabe o que na Disney? O Animal Kingdom, ver os animais da natureza, assim, $75 para ver os animais no sábado. E acho que está tudo bem, acomoda a sua consciência, né? Acho, não, bem, isso aí é interpretação da igreja. E a gente acha que, a gente pode fazer o que a gente quiser. Em outras palavras, Deus deixa você fazer o que você quiser. Está aí a parábola do filho pródigo para ilustrar. Você pode pegar a tua herança, que é o sábado, e faz dela o que você quiser. Não me interprete mal, literalmente, você pode fazer o que você quiser. Caminhar, correr, brincar, trabalhar, ganhar dinheiro, não ganhar, brincar, o que a gente quiser, Deus deixa a gente fazer. Isso é uma grandiosidade do amor de Deus incompreensível. Agora, se você der um passo e acreditar nas promessas do Senhor, existe uma dimensão que só aqueles que acreditam pela fé recebem. E é dessa bênção que eu gostaria de falar para vocês. A bênção de saber que existe um Deus que escolheu parar um dia, o 7º dia, para visitar o seu povo, para colocar os seus olhos sobre o seu povo, para abrir o coração dele ao seu povo, para abrir os seus ouvidos ao seu povo. Não quer dizer que Deus não escute a gente todos os dias e não possa receber a nossa adoração todos os dias. Sim, Ele pode. Mas existe algo especial reservado para aqueles que se encontram com o Criador no dia do Senhor. Certo? Então, eu gostaria de passar com vocês aqui um ensino que está sendo muito divulgado no mundo hoje, e por isso que foi impresso num material muito bonito para você ler. O boletim da igreja você pode até jogar fora, se você quiser, mas esse material, se você não fizesse isso, você guardasse com carinho, lesse, consultasse, tivesse ideias que Deus colocou aí por pessoas queridas que escreveram isso, para nos dar ideias melhores de como fazer do sábado um dia de adoração ao nosso Deus. Amém? Então, veja bem, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Isaías 58, verso 13 e 14. Veja o que diz Isaías 58, versos 13 e 14. Isso aí. Antes de entrar nesse texto, só relembrando para você, se você está aqui hoje pela primeira vez, talvez você não conheça bem a igreja adventista ainda, mas você é muito bem-vindo. Nós somos cristãos, amamos a Deus e Deus dá o privilégio de receber você aqui hoje. Eu estou vendo aqui o Gideão e os 3 meninos dele, a sua irmã, foi um colega lá da época do antigo IAE. O Gideão fazia as pessoas se sentir muito bem perto dele. Tinha o dom da amizade, o dom da alegria, e continue sendo um médico assim, viu? Feliz. Deus te abençoe lá no Texas, onde você está. Então, veja só, o sábado, primeiramente a Bíblia diz que ele é o dia do Senhor. O próprio Jesus disse isso, que o Senhor Jesus ele é o Senhor até do sábado. Ou seja, quer dizer que Deus é acima do sábado. Ele criou e ele é autoridade para fazer o que ele quiser do sábado. Como ele separou, abençoou e santificou e descansou, então ele é o Senhor, ou seja, Senhor é aquele que é proprietário de algo. Então, Deus é o proprietário da semana, do ciclo semanal e no caso do sábado. Outra coisa que o sábado é, resumidamente, o sábado é o dia que o Senhor descansou, abençoou e santificou. 3 verbos importantíssimos para ajudar a gente. Primeiro, descansou, não porque Deus estivesse cansado, mas porque mostrava a importância do homem parar do seu ritmo comum da vida. Segundo, a bênção. A bênção só é concedida quando nós pedimos a Deus. Bênção é algo que Deus, que tem autoridade, pode oferecer aos seus filhos. Então, Deus reservou o sábado algo especial de bênção. E terceiro, a santificação, que é algo sagrado, imutável, não pode ser alterado. Aquilo que é santificado não pertence à autoridade humana para ser modificado ou mudado. Por isso que quando Deus fez o ciclo semanal, jamais o homem conseguiu mudar a sua semana. Já tentaram fazer semana de 10 dias, não conseguiram, de 5 dias, de 4 dias, nunca conseguiu na humanidade mudar o ciclo semanal. Por quê? Porque Deus santificou aquilo, Deus separou aquilo, Deus tornou aquilo sagrado. Pode minha geração aceitar, a seguinte não aceitar,
Enfim, a vida continuará e o ciclo semanal permanecerá porque é algo sagrado, feito por Deus, imutável. E também Ezequiel capítulo 20, verso 20, Deus lembra o profeta Ezequiel de ensinar ao seu povo e à humanidade que existe um sinal entre Deus e os verdadeiros adoradores. E esse sinal é o sábado. Interessante isso. É uma identificação. É um sinal que mostra o que Deus gostaria de receber. É lógico que Deus gosta de receber a nossa adoração todos os dias, Ele é um Pai. É lógico que Jesus gosta de receber nossa gratidão todos os dias, Ele morreu no Calvário e ressuscitou por nós. Mas não existe coisa melhor para um pai e uma mãe receber, mais do que presentes, é um coração obediente com alegria. Sim ou não? Todos que são pais aqui sabem do que eu estou falando. O filho pode fazer muita coisa boa, pode até ser um excelente esportista, ganhar muitas coisas bonitas nessa vida, mas nada substitui um filho que tem um coração obediente e com prazer. É o que Deus gostaria de ter esse sinal entre a gente, o sábado. Então agora, outra coisa, só nesse estudo para a gente entender isso que você está em mãos. Antes de lermos essa promessa, a Igreja Adventista, ela aceita que Deus tem distribuído dons ao seu povo. E entre os dons, o dom de profetizar, que não quer dizer futuro. Profecia quer dizer também ensino, orientação, exortação, quer dizer comprometimento em constantemente estar ajudando as pessoas a ouvir a voz de Deus. E no século XIX, nós tivemos uma pessoa que trouxe grande contribuição para o mundo, chamado Ellen White, às vezes mal compreendido por muitas pessoas, porque não lê as coisas que ela escreveu, mas grandes coisas boas que Deus gostaria que fossem voltado à tona ao ensino para a humanidade, Deus relembrou através do dom de profecia coisas importantes e relevantes para nós hoje. Entre elas, a importância de voltar a ensinar para a humanidade sobre o descanso no sábado. Veja só, o sábado, segundo o dom de profecia, é um elo de ouro que nos une a Deus. O sábado é um memorial de Deus apontando ao homem, o Criador, que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Então, o sábado, a existência do próprio sábado, contradiz o ensino da evolução, que nós não fomos criados por Deus, que nós não temos uma inteligência criadora por trás de nós. Então, o sábado, ele testifica que existe um Criador, diferente da evolução. Outra coisa interessante, o sábado é um sinal do poder criador e redentor, ou seja, o sábado não fala só da criação, ele também fala da redenção. Por quê? Porque Jesus entrou na semana da salvação, a Bíblia diz lá, que num domingo ele entrou na cidade de Jerusalém, foi exaltado, aclamado como rei, e ele veio a morrer às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, de preparação para o sábado. E diz lá em Lucas, no capítulo 27, que no sábado Jesus ficou na sepultura, e os seus seguidores guardaram e descansaram no sábado conforme o mandamento. Olha que interessante. E ele ressuscita no primeiro dia da semana, começando novamente o ciclo semanal. Ou seja, tanto a obra da criação quanto da salvação, elas respeitam o ciclo semanal. Lembra a primitiva glória do homem, e assim testifica do propósito de Deus em criar-nos de novo a sua própria imagem. Olha que coisa importante. Lembra a primitiva glória do homem. Você tem glória. Você e eu fomos criados para ter a glória de Deus no nosso corpo. Agora eu pergunto, como hoje nós temos a glória de Deus? Se nós trabalhamos demais, as pessoas são escravizadas pelo tempo, pelas contas que são altas, pelo mundo capitalista ou socialista, não importa o mundo que você tiver, onde você estiver, vai ter uma redoma de situações para escravizar e destituir a glória de Deus da sua vida. O sábado seria para lembrar a humanidade que não existe Senhor entre nós, que nós somos iguais diante de Deus. Aqui nessa igreja pode sentar aquele que é o patrão, o dono da companhia, com um funcionário mais simples, mas aqui dentro, ou seja,
Juntos diante do Senhor não existe separação. Restitui-se a glória de Deus, da dignidade das pessoas. Quando nós guardamos o sábado, como o Senhor nos ensina, é impossível aquele homem se levantar no domingo e pagar um salário injusto. É impossível aquele funcionário se levantar na segunda-feira e roubar o seu patrão, quando ele é um adorador de Deus. Ele tem a glória de Deus na sua vida. Então, o sábado era para lembrarmos de que nós somos feitos para a glória do nosso Deus. Também, sobre o sábado, Deus põe sua misericordiosa mão. No seu dia, Ele reserva à família a oportunidade da comunhão com Ele, com a natureza e uns com os outros. Então, veja três coisas importantes. No sábado, Deus coloca a sua misericordiosa mão. O que é isso? O que é colocar? Será que é Deus chegar e colocar a mão sobre a cabeça do Cleiton? Aí, Cleiton, como é que é colocar a sua misericordiosa mão sobre você? Enquanto o Inácio está aqui na igreja adorando a Deus, Deus está cuidando para que ele tenha cliente na segunda-feira para trabalhar. Quando o Ivaldo está aqui na igreja adorando a Deus, Deus está cuidando para que nenhum hacker venha tirar dinheiro da conta dele. Quando o Marcos está adorando a Deus aqui conosco, mesmo entendendo em espanhol, certo? Deus está cuidando para que o casamento dele amanhã possa dar tudo certo, para que ele possa ser um homem feliz, ele e a Yudsi possam ter uma vida longa, matrimonial e feliz. Porque Deus está na sua frente, cuidando dos seus interesses. Por quê? Porque este é o meu filho, é um verdadeiro adorador. Deus está na minha frente, cuidando de mim. Então, o sábado, Deus coloca a sua mão cuidando das coisas que eu preciso. Segundo, no seu dia, Ele reserva à família a oportunidade de comunhão com Ele. Tem alguns de vocês que eu conheço, principalmente aqueles que trabalham com caminhão, fazendo transporte de carros e outras coisas mais, ficam um pouco tempo com a família. Não era o ideal, mas é a vida, e nós não podemos, às vezes, fechar os olhos para isso. Alguns de vocês têm muito pouco tempo com a família. E é por isso que a igreja aqui de Washington está sendo sugerido que a gente diminua algumas atividades sábado à tarde. Por que é importante diminuir? E você não vai ficar falando assim, minha igreja não tem nada. Não é para falar mais isso. Minha igreja tem sim. Minha igreja está se preocupando para que eu tenha tempo com a minha família quando eu não tive tempo durante os 6 dias da semana. Esse tempo com a família é também santo. Esse tempo salva as pessoas. Por isso que a igreja não pode ter culto todas as noites. Porque você precisa ter tempo com a sua família. Por isso você precisa desligar a televisão, desligar a internet, precisa ter tempo, conversar um pouquinho com a família, brincar um pouco com os filhos. Esse tempo salva as pessoas. Se Deus não tivesse parado no universo e vindo à Terra, tomado tempo com a gente, nós nunca entenderíamos o Senhor na plenitude. Deus tomou tempo. Não importa que vai deixar de ganhar algumas coisas, vai deixar de ganhar. Por quê? O que você está ganhando com isso? Eu estou ganhando o mais importante, a minha família. Então, o sábado é para almoçar junto. Algumas vezes, a igreja tem o seu almoço junto. O café da manhã junto no sábado, o pôr do sol. Nem toda sexta-feira à noite você precisa estar envolvido num pequeno grupo. Se você é solteiro, sim, é importante você estar com bastante atividades. Se você é casado e tem filhos, precisa reunir a sua casa, fazer o culto, comer uma comida diferente no sábado. Por que isso é importante? Porque isso salva a sua família. Isso abençoa a sua casa. É a presença do Senhor na sua casa. Veja só, comunhão com Ele, com o Senhor, comunhão com a natureza. Por isso que na igreja, a adoração a Deus não é ficar o dia inteiro na igreja. Em alguns casos é necessário, mas o certo é algumas horas aqui na igreja adorando a Deus. Outras horas, a natureza. A natureza não significa ir num parque como Dominion, King Dominion. Isso não é natureza, isso é natureza humana, mas não é a natureza que Deus criou. Não significa também ficar diante de uma churrasqueira, fazendo churrasco a tarde inteira de sábado. Isso é natureza carnal, mas não é a natureza de Deus.
Não significa também, entrar em uma praia, ficar nadando o tempo inteiro na praia. Isso não é nada. Isso está usando apenas para você, mas você não está contemplando a natureza de Deus, as coisas que Deus criou. Aquilo não está recriando os seus pensamentos e a sua fé. Também não é para entrar em disputas. Por exemplo, hoje à tarde o Brasil vai jogar. E alguns são tentados, que pena que é no sábado, e não vê a hora, ainda bem que o pôr do sol é maior agora, não vai dar para assistir o jogo, que pena. Por quê? Porque o coração nosso continua nas coisas passageiras da terra. É simples, quando o culto de manhã é muito comprido, a gente cansa às vezes, mas poucos de nós se cansa, por exemplo, quando tem um aniversário no domingo, a gente fica 3, 4 horas, 5 horas juntos, ninguém se cansa. Por quê? Porque a nossa perspectiva, às vezes, está trocada. Então, a adoração a Deus, Deus quer ajudar a gente a ter comunhão com Ele, com a nossa família, com a natureza que Ele criou. É por isso que o cristão que está indo para o céu, ele faz reciclagem, ele não joga lixo no chão, ele ajuda a cuidar da grama, ele planta flores, planta hortaliças, ele valoriza a horta, ele valoriza o carro, ele cuida das coisas para não estragar, porque ele cuida do planeta que Deus deu show para nós. É impossível ser um verdadeiro cristão que detona com a natureza e depois quer guardar o sábado. Não make sense. Como o pastor Paulo disse uma coisa interessante na nossa campal. Tem cristãos que se escandalizam com a bateria na igreja e passa a semana toda assistindo novela. Doesn't make sense. I don't buy it. Por quê? Porque é incoerente. Eu estou idolatrando o mundo e quero condenar a igreja por coisas que eu não concordo, eu não conheço. Então, Deus está convidando a gente para fazer um passeio na natureza, não para ver as coisas que o homem faz, mas coisas que Ele deixou para a gente. Outra coisa, comunhão uns com os outros. Nem todos nós temos a facilidade, o dom da amizade. E no céu, pelo que eu entenda, nós vamos passar 1000 anos na casa de Deus. Não é 1000 anos cada um na sua casa. Quando Jesus falou, na casa do meu pai há muitos cômodos, muitas moradas, não é muitas mansões. Alguém traduziu por mansões. Por quê? Pensando, eu vou para o céu, vou ficar na minha mansão, não quero saber do meu irmão. Não, no céu não existe isso. No céu existe uma morada. A cidade de Deus, com muitas moradas, vamos assim dizer, muitas habitações, muitos quartos. O que Deus está dizendo isso? Se você na terra não aprendeu a viver com os outros, lá você vai ter que conviver, uns com os outros, morar na mesma casa, e não é por um dia não, nem por 20 dias, nem por 3 anos na América, morando alguém na sua casa, é por 1000 anos, quer dizer em outras palavras, não tem como cansar, vai ter que morar com todo mundo, lá na minha morada, habitar junto, aprender a conviver uns com os outros. Por isso que sábado que vem nós vamos ter à tarde a Santa Ceia, que sempre é uma lembrança de que nós precisamos uns dos outros. Temos falhas, sim, erramos muitas vezes uns com os outros, magoamos uns aos outros, mas é uma possibilidade da gente melhorar, da gente consertar os relacionamentos. Por quê? O sábado é um dia de comunhão uns com os outros. E é por isso que a gente se reúne numa igreja, para aprender este convívio. Deus não quer ninguém vivendo como um ermitão, morando no deserto, ou no meio da montanha sozinho, como um bicho. Não. Deus quer ver cada um de nós se relacionando uns com os outros. E é por essa razão que o sábado foi feito. E Deus deixou uma promessa. Abra a Bíblia, então, agora em Isaías 58, verso 13 e 14. O que diz aí? Se desviares do sábado o teu pé e deixares de prosseguir nas tuas empresas no seu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem se ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Quem disse isso? O Senhor. O que o Senhor disse? Que Ele tem 3 promessas para a gente. Primeira, deleitar-se no Senhor.
Ele está dizendo que todos aqueles que escolherem adorá-lo, respeitá-lo no sábado, estar com ele no sábado, primeira coisa que ele vai permitir você ter na vida é deleite. O que a palavra deleite significa? Completa satisfação, quer dizer deleite. O seu coração, a sua alma estará satisfeita no Senhor. Uma das coisas mais difíceis que tem é você dormir com ansiedade. Essa semana eu tive meio ruim e tinha um dia que eu estava com muita ansiedade e não conseguia dormir. A ansiedade não tem, parece que nada que satisfaz a gente. Você pode tomar até remédio e às vezes não consegue dormir. E uma das coisas que Deus está prometendo aqui para a gente, num mundo tão conflitivo como é esse, de tantas coisas que levam as pessoas a ter ansiedade, é você ter deleite no Senhor, deleitar-se no Senhor. Ou seja, ter uma vida satisfeita no Senhor, completamente. Segunda coisa, cavalgar sobre as alturas da terra. Essa é uma palavra poética que quer dizer o que para a gente? O que significaria cavalgar sobre as alturas da terra? A Bíblia usa outros exemplos, como o próprio Isaías usa o exemplo da águia, que voa as mais altas montanhas. Em outras palavras, a pessoa que está na mão de Deus vai aonde a maioria não pode ir. Aquele que Deus carrega não tem limite de espaço, de tempo para ele. Aqueles que estão nas mãos de Deus não têm mais impossibilidades na sua vida. Mas como isso? Nós somos humanos e finitos? Sim. Mas você está nas mãos de alguém que é divino e infinito. Por isso que nós podemos dizer como Maria, que recebeu do anjo Gabriel, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Por quê? Porque o nosso Deus pode levar você às alturas da terra, porque você está nas mãos dele. Isso é uma promessa que vem do sábado. E estar nas mãos de Deus. Por isso que Deus, se fechar uma porta para você sobre o sábado, mas você for fiel, Deus pode abrir 2 ou 3. Ah, mas como é que vai fazer meu trabalho? Deus pode abrir portas. Eu lembro de um irmão que é muito conhecido nosso, um líder na igreja onde eu cresci, em São Carlos, diretor da Embrapa por muitos anos no Brasil, e recebeu uma prova muito difícil, já no auge da sua carreira como diretor-geral da Embrapa, ia receber a visita do ministro e de presidente da República, para conhecer os novos empreendimentos da Embrapa, que é uma instituição governamental que desenvolve pesquisas de pecuária e agricultura no Brasil. E o ministro e o presidente ia visitá-lo no sábado. E ele disse para o ministro, eu não poderei receber o senhor e nem o presidente, porque eu guardo o sábado é o dia do meu Senhor. Mas como é uma vez só que você vai receber isso? Fala com o seu pastor, ele manda uma carta, aí já resolve o seu problema. Não é questão do pastor, é uma questão com Deus do universo. E ele já chegou, olha, eu tenho uma solução para o senhor vai me demitir, o senhor vai nomear outra pessoa, e tudo bem. Mas como vou te demitir, um homem, você já tem uma carreira toda na Embrapa? Não, é simples, eu já tenho a solução. O senhor vai me demitir, eu já preparei um sucessor, que é um homem muito preparado, um PhD em agronomia, etc. Ele está aqui. Se o senhor quiser, o senhor pode nomeá-lo e eu vou sair. E fez isso. Na sexta-feira, tirou todas as coisas do escritório, pegou o rumo da sua casa, e na sexta-feira foi nomeado o novo presidente da Embrapa. Ele recebeu o presidente da República no sábado, o ministro, arará. Na segunda-feira, o ministro ligou para ele. Quero admitir você de novo como presidente da Embrapa, porque só uma pessoa do seu nível espiritual, de comprometimento com Deus, é que tem que ser presidente da Embrapa. Foi admitido de novo. Então, Deus, ele tem muitas coisas que ele pode fazer com uma pessoa que se coloca nas mãos. Por que ele fala aqui? Cavalgar sobre as alturas da terra. Porque essa pessoa está nas mãos de Deus. Ele pode fazer o que ele quiser de bênção na sua vida, se você escolher deixar ele ser o Senhor da sua vida. Terceira promessa ali. Ser sustentado com a herança de nosso pai, Jacó. Tem gente que está lutando para ter sua própria herança. Trabalha noite e dia, junta dinheiro, faz aplicações, tem muitos cursos e abre. Tudo isso pode ter seu valor, mas só tem valor
se você souber e parar no sábado para santificá-lo, guardá-lo, descansá-lo, como o Senhor disse. Porque Deus já tem uma herança. Os filhos do Senhor que confiam nele, que vivem responsavelmente sobre a terra, serão sustentados com a herança do nosso pai, Jacó. Então agora, que já são 12:30 e terminou o culto, vocês têm uma tarefa. A tarefa é estudar esse livrinho com a sua família. Eu não vou estudar com vocês aqui, mas tem esse livrinho, quem não pegou, me procura. Leia com calma, ideias, sugestões que Deus tem ali. Eu tenho também esse aqui em PowerPoint com os textos bíblicos, se alguém quiser, só me manda um e-mail, mando para você mais informações que tem aqui, para você, como eu posso viver melhor o que Deus me abençoou com o sábado. Por isso que o sábado é um dia que precisa ser preparado também. Quero que você ajude a preparar a sua casa. Durante a semana, cada dia fazendo uma tarefa, porque na sexta-feira o marido ajudou a mulher, né? Aqui nesse lugar, na nossa igreja, todos os maridos, eles ajudam as mulheres a lavar roupa, a lavar a louça, cuidar da casa, né? Eu me sinto honrado de estar numa igreja que os homens aqui já superaram as suas fraquezas domésticas. E que em nome de Jesus vocês possam conseguir esse ministério de ajudar a sua mulher. E a mulher ajudar o marido, né? Não é ficar assistindo televisão, ouvindo música, ou só na academia e o marido fazendo as coisas em casa. Tem que ajudar um ao outro, certo? Preparar também a família, ajudar que os filhos entendam que eles também não são para ser servidos, mas que ele tem que ajudar a pegar o lixo, ajudar a fazer a comida que dá para fazer, ele participar da preparação espiritual e visível da casa para receber o sábado do Senhor. Não só o sábado, mas receber o Senhor. Um gesto simbólico, Deus, vem à minha casa de maneira especial no sábado. Terceiro, preparar o coração. Não adianta estar aqui no sábado, tudo muito bom, roupa, bonito, carro tudo arrumado, mas no coração não está preparado, não recebe as pessoas, não conversa com o irmão, não faz isso, não faz aquilo, está bravo com a mulher, não quer conversar com ninguém. Preparar o coração, porque isso é importante. Preparar a igreja, cada um fazendo a sua parte durante a semana, para que chega no sábado, o inimigo não use o nosso despreparo, o nosso estresse, para chatear uns aos outros. Então, se todos que têm uma missão na igreja se preparam com antecedência, o sábado será uma alegria na casa de Deus, e não uma preocupação e um estresse. Preparar as nossas dádivas, nossas oferendas a Deus, para trazê-las, porque nós preparamos uma oferta ao nosso Deus, trazer o nosso dízimo, preparar também as refeições, para receber alguém na nossa casa, ou convidar alguém, enfim. Durante a semana a gente tem tempo para se preparar, para que a gente possa viver aquilo que o profeta Isaías recebeu de Deus. Deus quer que você tenha prazer em estar com Ele no sábado. Deus quer cavalgar com você sobre as alturas da terra. E Deus quer te sustentar. Deus já tem o Social Security garantido para o seu povo. Só que está difícil do povo acreditar no Senhor. E quer entrar no sábado trabalhando, não quer parar mais cedo na sexta-feira. O Senhor está na frente da nossa vida, Ele quer abençoar a gente. Eu convido vocês para que nesse sábado, vocês possam tomar uma decisão correta com a sua família. Neste verão, de honrar a Deus nos sábados do Senhor. De vir com a sua família para orar, para adorar a Deus. Quem sabe a igreja precisará fazer alguns piqueniques nos sábados. A gente, quem sabe, almoçar junto em algum parque, ter algumas horas juntas na natureza de Deus. Mas vocês que têm, nós que temos filhos, aqueles principalmente os maiores, já podem entender, ensinar a fazer um trabalho especial, uma obra social no sábado, como Jesus fazia. Hoje mesmo, temos 2 pessoas que eu gostaria de convidar vocês para visitá-los. A Bem-vinda e a Anne Owen. Leva os filhos lá, vamos visitar a irmã Bem-vinda, porque eles têm filhos maiores. Vamos orar com essa senhora. Enquanto o grupo vem, eu vou contar uma história que eu vi da irmã Bem-vinda ontem. Tinha muita coisa para fazer ontem e veio um telefonema. Pastor, o senhor pode me levar no médico? Não estava no meu cronograma aí com a irmã Bem-vinda no médico.
mas o Espírito do Senhor colocou ela na minha vida, e falou, vou com ela no médico. A irmã Bem-vinda está muito debilitada, bem velhinha, tem 74 anos, mas devido ao diabetes, problemas renais, a sua saúde vai minguando, certo? E fui levá-la ao médico, conversamos bastante, e ela talvez seja a primeira pessoa, que mudou ela e Marã para a região de Washington, tem ela e tem a Vasti, que são uma das pioneiras aqui, das brasileiros aqui da região. Eu perguntei para ela como é que foi a sua vinda para Washington, ela me contou bastante coisa, mas ela me contou uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam disso. Ela diz assim, eu fui filho de a minha família teve uma experiência muito profunda com Deus. A minha avó foi uma mulher que eu dou muito valor a ela. Quando tinha 15 anos, morava no interior de São Paulo. Sua família trabalhava para uma grande família rica, portuguesa, no interior de São Paulo. E um dos rapazes daquela família abusou e violentou a avó da Bem-vinda. E ela teve uma filha, que foi a mãe da Bem-vinda. A minha mãe, com 15 anos, me teve, não me rejeitou, foi cuidada pela minha avó. E ali eles conheceram o Evangelho na Vila Matilde, e nós aceitamos a Jesus. Eu perguntei assim, mas a sua família não tem nenhuma mágoa disso? Não tem nenhuma rancor? Não, pastor. Nossa família aprendeu a superar isso, a perdoar isso. Nunca conheceu ele mais, mas nós superamos. Se a avó da Bem-vinda não tivesse tido a coragem de ter aquela filha, nunca casou, permaneceu para sempre só cuidando daquela filha, aí a filha dela cresceu, casou, teve a Bem-vinda e outros irmãos, mas aquela mulher voltou a trazer honra à sua casa, porque Deus amava essa pessoa. E se vocês não sabem, a Bem-vinda a ser uma das pioneiras aqui dessa igreja, através da vinda dela e do seu marido para cá, muitos de nós somos abençoados depois. Ou seja, mesmo numa vida tendo um acidente, uma crise, algo totalmente inaceitável na sociedade, diante de Deus e dos homens, o nosso Deus foi capaz de levantar a vida da família da Bem-vinda e fazer cavalgar sobre a terra. Para que você e eu pudéssemos ser abençoados hoje aqui, ter uma igreja, encontrar pessoas que nos dessem trabalho, que nos dessem significado, amizade. E qual foi ela em comum? Deus usou o sábado para colocar a gente perto uns dos outros, para a gente lembrar que nós temos uma história com Deus. Então que Deus possa nos ajudar nessa nova semana a sempre fazer do sábado um dia de esperança, um dia de renovação espiritual. E se você está aqui hoje sozinho, sabe de alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança, liga para essa pessoa, ore com ela hoje, mostre que o sábado é um dia de reconstrução da nossa vida, porque Deus ama a gente, Deus se interessa por nós. Então vamos em pé, cantar esta oração que o Jader preparou para o povo cristão brasileiro, fala portuguesa e amigos, para a gente cantar sobre essa mensagem, que o sábado é um dia de esperança. Pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial, para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor.
dia de alegria e harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Vive de cuidados dessa vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria e harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. Sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria e harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Gostaria que você repetisse essa oração comigo. Querido Deus, muito obrigado pelo sábado, que representa a tua obra criadora e a tua salvação. Perdoa-nos por muitas vezes temos desrespeitado este dia. Ajuda-nos a amá-lo e adorá-lo de todo o coração a cada sábado. Venha, Senhor, estar na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Amém. Você que te sentes pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus
Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos, entregue seus sonhos para Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.